Em meio aos eventos narrados na Bíblia, encontramos a história fascinante do profeta Eliseu e seu encontro com um grupo de jovens em Betel. Neste episódio, vemos como a fé e a autoridade divina se manifestam de maneira surpreendente. Segundo o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23, Eliseu estava a caminho de Betel quando um grupo de meninos saiu da cidade e começou a zombar dele, dizendo: "Sobe, careca." Essa atitude desrespeitosa e zombeteira para com o profeta de Deus não ficou sem resposta. No versículo 24, lemos que Eliseu olhou para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Essa reação do profeta pode parecer severa, mas ela revela a seriedade com a qual Deus trata o desrespeito a seus servos. Eliseu não estava agindo por conta própria, mas invocando a autoridade divina para lidar com aquela situação. Imediatamente, saíram 2 ursas do bosque e despedaçaram 42 deles. Esse evento chocante demonstra o poder de Deus para proteger seus profetas e punir aqueles que os desafiam. A Bíblia deixa claro que Deus não tolera o desprezo pela sua palavra e seus mensageiros. A história de Eliseu e os meninos de Betel nos ensina importantes lições. Ela nos lembra da necessidade de respeitar a autoridade espiritual estabelecida por Deus e de não zombar ou desafiar seus servos. Além disso, revela que Deus é um Deus justo que defende seus profetas e não permite que sua palavra seja tratada com desdém. Essa passagem bíblica também nos chama a refletir sobre a gravidade do desrespeito e da zombaria direcionados aos homens de Deus. Quando zombamos ou desafiamos aqueles que Ele escolheu para nos guiar espiritualmente, estamos, na verdade, desafiando a própria autoridade de Deus. O episódio de Eliseu e os meninos de Betel nos mostra que Deus não tolera a zombaria e o desprezo por seus servos. Ele está pronto para defender seus profetas e agir com justiça contra aqueles que os desafiam. Isso deve nos fazer pensar 2 vezes antes de adotar uma postura de deboche ou desrespeito em relação aos líderes espirituais. Além disso, essa história nos lembra da importância de respeitar a idade e a experiência daqueles que foram ungidos por Deus. Mesmo que Eliseu fosse um homem careca, isso não diminuía sua autoridade como profeta. Os meninos de Betel cometeram o erro de julgar o profeta com base em sua aparência externa, em vez de reconhecer a unção divina sobre sua vida. Podemos aprender com esse episódio que Deus não se importa com as aparências, mas sim com o coração. Ele escolhe seus servos com base em sua fidelidade e obediência a Ele, não por suas características físicas ou sociais. Devemos, portanto, cultivar um espírito de honra e respeito pelos líderes espirituais, independentemente de sua idade ou aparência. Ao mesmo tempo, essa história nos lembra da importância de não apenas respeitar os profetas de Deus, mas também de ouvir e aplicar suas mensagens em nossas vidas. Quando Eliseu amaldiçoou os meninos, ele estava agindo em obediência à vontade de Deus, defendendo sua honra e autoridade. Nós também somos chamados a responder com seriedade às advertências e ensinamentos dos homens de Deus. Por fim, essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossa própria atitude em relação aos líderes espirituais. Será que temos um coração de honra e submissão? Ou será que, como os meninos de Betel, somos tentados a zombar e desafiar aqueles que Deus escolheu para nos guiar? Que essa história nos inspire a cultivar um espírito de respeito e obediência à autoridade divina estabelecida em nossas vidas. Como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária? A história do profeta Eliseu e os meninos de Betel nos apresenta lições valiosas que podemos aplicar em nossa vida diária. Ao refletirmos sobre este episódio bíblico, aprendemos que devemos cultivar um profundo respeito e submissão à autoridade espiritual estabelecida por Deus. Assim como Eliseu foi honrado e protegido por Deus, nós também somos chamados a tratar com reverência aqueles que Ele designou para nos guiar espiritualmente, sejam pastores, professores, anciãos ou outros líderes da igreja. Ao ouvirmos suas palavras com humildade e aplicarmos seus ensinamentos em nossas vidas, estaremos honrando a Deus e nos colocando debaixo de sua bênção e proteção. Da mesma forma, devemos evitar qualquer atitude de zombaria, desprezo ou desrespeito em relação aos homens de Deus. Quando criticamos ou desafiamos a autoridade daqueles que Ele escolheu, estamos, na verdade, desafiando a própria soberania de Deus. Isso pode ter consequências graves, assim como vimos no caso dos meninos de Betel. Portanto, a lição fundamental que podemos tirar dessa história é a necessidade de cultivarmos um coração de honra, submissão e obediência à autoridade espiritual. Isso não significa que devemos aceitar cegamente tudo o que nos é ensinado,
mas sim que devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus e responder com espírito de humildade e respeito. Ao aplicarmos essas lições em nossa vida diária, estaremos fortalecendo nossa relação com Deus, crescendo em maturidade espiritual e nos colocando sob sua bênção e proteção. Que essa história do profeta Eliseu nos inspire a sermos homens e mulheres que honram a Deus e seus servos escolhidos.